Mateus 27, 46 e seguintes. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que vem a dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Dá para você repetir? Mateus 27, versículo 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que vem a dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Aqui nós estamos diante da experiência. Vamos voltar aqui, gente, silêncio. Aqui nós estamos diante da experiência radical e profunda do abandono. Jesus Cristo fez essa experiência na cruz. Jesus deu um grito. Vocês podem entrar, vocês conseguem penetrar isso? Quando a Bíblia diz que Jesus deu um grito, é a quarta palavra já. Já está se aproximando do momento da morte dele. Ele já está com muita falta de ar, já perdeu muito sangue. Como eu falei no início, né? Jesus teve muita falta de ar pegado na morte. Ele não conseguia contrair o diafragma, chagado, tinha sido já torturado. E ali, ele deu um grito. Só o esforço humano dele de dar um grito, pregado na cruz, com falta de ar, foi um momento muito crítico quando Jesus deu esse grito. É preciso entrar nessa cena. Se coloque lá no Calvário, que tinha um monte de gente lá, olhando, pessoas assim curiosas, e aos pés da cruz também estava Maria, né? Maria Madalena, João. E Jesus então dá um grito, né? Ele busca as últimas forças humanas dentro dele, dá um grito, né? Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Gente, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que se fez carne, experimentando todo aquele abandono que é fruto do pecado. Ele experimentou esse abandono porque ele tinha que experimentar esse abandono, porque ele assumiu o pecado da humanidade. E ele estava experimentando o abandono de Deus que era devido aos pecadores. Aos pecadores. São Paulo diz que o corpo de Jesus na cruz se tornou o corpo do pecado. Quando o homem pecou, como nós falávamos no início, Adão e Eva, que Adão ficou nu. Onde estás, Adão? Estou escondido porque estou nu. Quer dizer, ele se desvestiu da comunhão com Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele ficou nu dessa comunhão com Deus. Nu. Ficou nu dessa comunhão com Deus. E ali Jesus sente esse abandono, né? Porque ele experimentava todo o abandono que é fruto do pecado. Nós nos afastamos de Deus quando pelo pecado eu me afasto de Deus. Não é que Deus me afaste de mim, mas eu me afasto de Deus. Eu não estou dizendo que Jesus pecou, mas ele estava experimentando o abandono dos nossos pecados, que ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si os nossos pecados e carregou as nossas maldições, Isaías 53. Ele tomou sobre si os nossos pecados e carregou as nossas maldições. E ali ele experimenta esse abandono. Quantos de nós não fazemos a experiência do abandono ao longo da nossa vida? É muito difícil uma pessoa que nunca se sentiu abandonada em algum momento da sua vida. Muito difícil, difícil mesmo. Em algum momento, em grau menor ou em grau maior, todos nós fazemos essa experiência do abandono. Todos nós fazemos essa experiência de nos sentir sozinhos. Jesus se sentiu sozinho. Meu Deus, dá vontade de chorar, né? Jesus se sentiu sozinho. Ali no alto da cruz, assumiu
a sua missão e foi até as últimas, né? Assumiu tudo, né? Isso deixa a gente com vergonha, né? Isso constrange a gente, né? A gente que quer servir a Deus, mas quer escolher, né? A gente não quer pagar o preço das coisas, né? A gente não quer pagar o preço. A gente quer seguir Jesus, mas a gente não quer pagar o preço da cruz. A gente não quer pagar o preço das renúncias. A gente não quer pagar o preço dos sofrimentos, das lutas, das lágrimas, do suor. A gente quer ficar com Jesus, mas a gente quer ficar só com a parte boa. Jesus assumiu a missão. Jesus disse sim ao Pai. Jesus disse sim à missão de nos salvar. E assumiu, aceitou todas as consequências do sim dele. E isso tem que nos envergonhar, a gente tem que sentir vergonha. Porque nós não somos assim. E a gente não assume as consequências, né? A gente não quer assumir as consequências, a gente foge da cruz, a gente foge do preço que às vezes a gente tem que pagar. A gente sempre tem que pagar o preço. A gente tem que pagar o preço. O preço das nossas escolhas. Você acha que para ficar com Jesus você não tem que pagar preço nenhum? Não é que você tem que pagar alguma coisa a Deus, mas você tem que pagar o preço. Você tem que deixar alguma coisa, você tem que cortar alguma coisa, você tem que suar, você tem que lutar, você tem que aceitar o sofrimento que é parte da sua escolha. É igual os antigos falavam, né? Quando eu era pequeno, minha mãe sempre dizia para mim, ela falou tantas vezes que ela dizia, venha a nós vosso reino, né? Mas seja feita a nossa vontade, nada, né? Ela sempre dizia isso para mim. Então, só que eu era criança, né? É pior que continua parecido, né? A gente cresce, mas continua assim, né? Querendo dar um jeitinho, né? De não ser responsável, né? A gente sabe que fica no Monte da Transfiguração, só lá em cima. Então, assim, nós não queremos, a gente não entende que a responsabilidade vem junto com a liberdade. Liberdade e responsabilidade. Então nós temos que, meu Deus, nós temos que aceitar pagar o preço. É simples assim. Não vou querer ficar teologando aqui não, é pagar o preço, aceitar a cruz, aceitar os sofrimentos. Você quer Jesus? Aceite os sofrimentos que vão vir inerentes à sua escolha. Não é que você vai aceitar Jesus e Jesus vai te fazer sofrer, não é isso, mas aceite os sofrimentos da luta que é ficar com Jesus, da luta que é ser cristão. É muito fácil, eu quero ficar com Jesus, mas não perdoo a pessoa que me ofende, não luto para perdoar, não luto para ser cristão. Eu quero ficar com Jesus, mas não guardo a castidade. Eu quero ficar com Jesus, mas então eu não quero ficar com Jesus. Então é a fé do consumismo só. Eu quero Jesus para me curar, eu quero Jesus para sentir a ternura dele, a bondade dele, eu quero Jesus para se sentir gostoso, quando eu vou lá naquela capela é tão bom e tudo, mas eu não quero vestir a camisa, eu não quero pagar o preço. Jesus pagou o preço. E olha, em João 10, Jesus disse assim, ninguém tira a minha vida. Minha vida não. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Eu tenho o poder de dá-la e de retomá-la. Então, em certa medida, nós podemos dizer que Jesus poderia ter interrompido isso aqui a hora que ele quisesse. Sim ou não? Sim. Mas ele não quis. Ele não quis interromper isso aqui. Ele não quis interromper isso aqui. E por que ele não quis interromper? Ele estava lá, se sentindo sozinho, abandonado, carregando o mundo nas costas, carregando o peso dos pecados da humanidade inteira, pregado na cruz. Ele poderia ter dito, não, chega disso aqui. Chega disso aqui. Mas em seguida ele disse, a quinta palavra, né? Ele disse, tenho sede. Foi a quinta palavra. Tenho sede. Ele não desistiu.
aceitou pagar o preço daquele abandono, porque a sede de Jesus era a sede de almas, a sede de que a humanidade fosse salva, quer dizer, a sede que Jesus Cristo tinha de salvar o mundo, era muito maior do que o abandono que ele estava sentindo na cruz. Sim, ele sentiu abandono, ele se sentiu sozinho, ele se sentiu talvez em algum momento até incapaz, humanamente falando, de carregar todo aquele peso, humanamente falando. Mas por que ele não cedeu? Porque com certeza ele tinha no coração: não vale a pena, eu não vou desistir, tenho sede. Santo Agostinho foi quem disse que quando Jesus Cristo disse tenho sede, essa sede era muito mais do que uma sede fisiológica, disse Santo Agostinho, mas era a sede de almas, a sede de dar a todos os homens a nova vida que ele estava prestes a adquirir, morrendo e ressuscitando. Porque ele sabia que ele iria ressuscitar numa condição nova, conquistando para o homem a possibilidade de viver a vida nova em comunhão com ele. E a sede de fazer a vontade do Pai, a sede de fazer a vontade do Pai, a sede de salvar os homens, essa sede de amor, essa sede de desejos ardentes de amor por todos os homens, foi muito maior do que o abandono que ele experimentou na cruz. O grito de Jesus. Como é bom, gente, de certa maneira também, nós estamos trabalhando aqui essas duas palavras, né? Meu Deus, por que me abandonaste e tenho sede, percebendo a ligação delas. Mas como é bom para nós percebemos esse momento de Jesus Cristo na cruz, de certa forma. Como é bom no sentido da consolação. Isso precisa ser uma consolação para nós. Quando nós percebemos na cruz o abandono que Jesus Cristo experimentou,